Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco da Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Salatiel Ferreira Luz, tratando o tema impeachment. Professor Salatiel, no primeiro bloco nós falamos um pouco a respeito da questão do impeachment, no segundo, a diferenciação entre sistema presidencialista, sistema parlamentarista, e no final do segundo bloco, o senhor comentou a respeito do Estado de Minas Gerais. Só para poder a gente também ordenar as ideias, e uma dúvida que surge, se aplica da mesma forma a questão do impeachment aos governadores de estado e aos prefeitos? Não. Primeiro pelo seguinte, a Constituição Federal, ela deu competência política, administrativa e financeira aos entes federativos, né, que são União, Estados membros, Distrito Federal e município. A Lei 1079, ela regulamenta o impeachment, né, na esfera federal, que é do presidente da República, né, e também o artigo 84. Existe um decreto, que é o Decreto-Lei 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, né? Com relação aos deputados, entendo, em razão dessa autonomia política, né, deverá ser elaborada pelos estados, né? Compete aos estados, através da Assembleia Legislativa, caçar os mandatos dos governadores. Porque o artigo 2º da 1079, ela fala: os crimes definidos nesta lei, ainda que quando simplesmente tentados, são passíveis de penas de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou ministro de Estados, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República, né? E o Decreto-Lei 201, ele vai definir, então, né, dos crimes de responsabilidade do prefeito, que é o Decreto-Lei 201/67. Voltando à questão do Estado de Minas Gerais, quando eu comecei a fazer essa abordagem, o que eu quero colocar é o seguinte: é a questão política que é envolvida, nem é política, é politiqueira. Nós estamos vivenciando no Estado de Minas a lei que autoriza o uso dos depósitos judiciais. Veja bem, aqui no Estado de Minas, que hoje é comandado pelo Fernando Pimentel, que é do PT, a oposição está lutando ferrenhamente para que esses recursos não saiam para o Estado. Então vamos fazer uma análise. Esses recursos estão lá no banco, parado, né, rendendo o juro e tudo mais. Do outro lado, tem um governo que está precisando de pagar os seus servidores, pegou um Estado falido e precisa desse recurso. O que é mais interesse público, já que o direito público se rege por interesse público? Esse dinheiro ficar parado lá ou o Estado utilizar com o compromisso de pagar, para pagar a sua folha de pagamento, para custear a existência do Estado, né? Então, há que se pesar, de sobrepesar isso aí, porque nós temos que acreditar que nós estamos elegendo alguém responsável que vai repor esse dinheiro. Inclusive um projeto de lei que foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo governador de Minas. Então, veja bem, uma discussão que essa semana fez com que uma comissão de deputados da oposição fosse até o Conselho Regional, fosse ao Supremo propor uma ação de inconstitucionalidade. Bom, no passado e até mesmo atualmente, governos da oposição, do PSDB estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem, né, homem público, tem que ter em mente que ele está ali, a sua causa maior é o interesse público. Não existe outra razão. Então, todas as ações dos governos, né, têm que ser pautadas em quê? Tem que ser orientada. A bússola qual é? Interesse público. Então, hoje, eu entendo que o impeachment pode
é causar grande prejuízo ao Brasil, né? O enfraquecimento das nossas instituições, e essa posição é uma posição, inclusive, da CNBB, né, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que defende que os corruptores, né, sejam punidos, corruptos, mas que não há um ambiente para um impeachment. Então, eu acho que, da mesma forma que vem tratando a CPI, que hoje, quando se fala em CPI, fala, isso é pizza. Por quê? Porque banalizaram tanto o Instituto que as pessoas não acreditam, né? Repito, as manifestações, elas são legítimas, né? Ali se manifesta contra essa estrutura partidária que tem no Brasil, se protesta contra a corrupção, né? Isso é legítimo, desde que haja respeito ao cidadão, a respeito ao patrimônio público, não é sair daí quebrando ônibus, quebrando metrô, que vai resolver a situação do país. Então, a gente tem que ter em mente que o Estado, ele tem um objetivo, é o bem comum. A partir do momento que ele não persegue esse bem comum, nós podemos dizer que há um desvio de poder. Caminhando para o fim, infelizmente, professor Salatiel, porque a conversa está muito boa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador, né, em relação a essa crise que a gente tem vivenciado, né, no sentido de, né, fazer uma chamada para que a gente possa ter também a convicção de que a gente vai, com certeza, sair dessa situação e continuar um rumo, né, progressivo, né, e interessante para o bem comum. Olha, eu vejo o seguinte, isso é um ciclo do capitalismo. A crise, ela existe no Brasil, ela existe em outros países. É claro que alguns, né, têm meios, instrumentos para sair dela mais rápido, né? Mas o que eu vejo é que nós temos o dever de participar, né, como dizia o meu saudoso amigo José Nilo de Castro, né? A Constituição de 88, ela fez com que o cidadão se tornasse partícipe, né, desse processo de transformação, de mudança do Estado para um Estado democrático de direito, né? Então, hoje, nós deixamos de ser meros espectadores. Então, o que eu entendo é que nós precisamos de discutir, manifestar, oferecer soluções para que o país possa cumprir com o seu dever de que é construir uma sociedade justa e solidária. Muito obrigado pela presença aqui, pela conversa. Tenho certeza que esse espaço está sempre de portas abertas aqui para o senhor, viu? Eu que agradeço e toda vez que eu for convidado aqui estarei, porque eu acho que é uma forma de contribuir para o debate político da nossa sociedade. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.